A paz do Senhor Jesus, meu nome é Valdilene, estarei trazendo a lição aos adolescentes de 13 a 14 anos. A lição hoje é a lição 6, com o tema Alegrias e Felicidade. O nosso texto básico se encontra em Filipenses, no capítulo 4, do versículo 4 ao 13. Esse é o tema qual nós iremos estar falando hoje. E o destaque se encontra em Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, que diz assim: tenham sempre alegrias, unidos no Senhor. Repito, tenham alegria. Esse é o nosso texto base de hoje. Os objetivos são definir o que é alegria, mostrar que a alegria cristã não está baseada em circunstâncias e enfatizar o contentamento como forma de triunfo sobre todas as coisas. Esses são os nossos 3 objetivos de hoje, qual precisamos chegar até eles. Aqui na lição tem uma dinâmica para estar fazendo junto com eles e estar fazendo algo diferente também. Aqui na lição coloca assim para você escolher algumas coisas que estejam de acordo com o tema de hoje, colocar numa caixa ou num saco. E aí você distribuir entre eles, cada um ir pegando um objeto que esteja aqui dentro, e aí você perguntar para eles o que significa aquele objeto, o que ele acha que quer dizer aquele objeto. E aqui tá assim um exemplo, algumas coisas em que nós podemos estar fazendo para que eles venham estar participando do tema de hoje. E no caso, eu coloquei aqui dentro, recortei de uma revista, você pode recortar também de revista várias coisas que podem ter significado de acordo com o tema. Aí eu recortei uma criança sorrindo e eles pegando isso daqui, a gente pergunta: o que você acha que significa aqui? O que significa isso que você está vendo, isso que você está segurando? E no caso, criança sorrindo, pode ser um rostinho de alguém sorrindo também, significa alegria na tribulação. Uma outra coisa que eu coloquei aqui também, um lenço. No caso, ele pegou o lenço. Para você, o que significa esse lenço? Para muitas coisas. O lenço significa para enxugar as nossas lágrimas. E aí eu coloquei também aqui uma pedra. Quando eles pegarem, no caso, uma pedra, eles vão falar: não sei para que serve essa pedra. Dificuldade. Dificuldade no caminhar na nossa vida. Temos muitas dificuldades, encontramos muitas dificuldades. E aí pode-se dar um exemplo. Qual a dificuldade que você tem encontrado em servir a Jesus? Nós colocamos isso para eles estarem também dando a sua opinião. Aqui coloca um espinho, mas eu não encontrei um espinho, então a gente improvisa com algumas coisas. Eu, no caso, peguei uma rosa. E aí o que a gente pode falar? Quando pegou a rosa, isso aqui é uma rosa, são 2 rosas. Mas quando você vai colher as rosas, o que tem no cabinho das rosas? Tem bastante espinho. E quando você pega no espinho, isso é doloroso? Dói? Então, esse espinho, ele significa incômodo, sofrimento. E aí também tem uma outra coisa, limão. Limão. No caso, pegou um limão. Para que serve um limão? Para fazer um suco. Isso pode eles estarem colocando, o limão é muito azedo, é ruim, realmente. Limão pode significar angústia, tristeza. Esse limão pode significar isso. E por último, eu fiz, você pode estar recortando também de uma revista, eu desenhei uma pomba. Essa pomba significa o quê? O Espírito Santo. Ele pode dar significado, significa paz. Sim, a pomba também é um símbolo da paz. Então nós podemos estar colocando isso. E para terminar essa dinâmica, lendo o texto básico que nós acabamos de ler, que se encontra em Filipenses 4:4, que é: tenham sempre alegria unidos no Senhor. Repito, tenham alegria. E Neemias, que se encontra no
capítulo 8, o versículo 10, que diz assim: vão agora para casa e façam uma festa. Repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tem nada preparado. Esse dia é sagrado para o nosso Deus, portanto, não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Terminando, né? Aí você pode dar continuidade à lição de hoje. Aqui na lição de hoje tem um recado aos professores, que nós, professores, não devemos ali nos basear apenas em ensinar na igreja, ensinar nas quatro paredes. Não devemos nos basear nesses 50 minutos, o qual estamos em sala de aula. O nosso ensino deve ir além. Precisamos levar além dessas quatro paredes. Não pensar que só está ali dentro. Pensar que o mundo, a seara é grande. Então precisamos estar levando também a mais pessoas. Mas como fazer isso? Se você tiver uma praça próximo da igreja e um dia, se possível, levar os adolescentes, estar fazendo uma aula junto com eles ali nessa praça, você vai estar também levando ela fora um pouco dessas quatro paredes e também evangelizando junto com todos eles. Não devemos ficar presos nesses 50 minutos ou nessas quatro paredes que se chama igreja. Afinal, Jesus, ele não ensinava só no templo, ele ensinava em todos os lugares. E é isso um pouco que nós vamos falar disso na lição de hoje. O significado, o que é alegria? O que seria alegria para nós? Ficar feliz, estar contente com alguma coisa. Sim, é isso. Alegria é uma emoção prazerosa. Infelizmente, no mundo, muitos homens estão buscando a alegria em muitas outras coisas. E vemos também que os adolescentes, eles acreditam que a alegria pode ser estar entre amigos, que a alegria pode ser todas as coisas menos a alegria em servir a Deus. E precisamos deixar bem claro para eles que temos alegria em servir a Cristo. Não só temos tristezas, mas sim temos muitas alegrias, sim. E aqui, coloca que na lição fala que, infelizmente, o homem ele está procurando, sim, em prazeres, em fama, né? Essa alegria, essa falsa alegria que o mundo oferece. Mas a verdadeira alegria só encontramos em Jesus. Quando nós buscamos a comunhão em Deus, nós encontramos a verdadeira alegria. O tema alegria aparece 16 vezes nessa carta aos Filipenses. O mundo não pode nos conceder ou remover essa alegria, pois esta vem exclusivamente de Deus. No outro tema, né, no outro tópico, diz assim: tenham sempre alegria unidos no Senhor. Tenham sempre alegria unidos no Senhor, que é até o nosso texto básico. Mas como assim? Ter sempre alegria? Então o cristão não deve estar triste, o cristão não passa por tristeza, por sofrimento, pelo contrário, ele passa assim, por muitas tristezas, muitos sofrimentos. Por isso essa dinâmica, para mostrar, na nossa vida, no dia a dia, passamos por espinhos, pedras, né, lágrimas, passamos também por muitas dificuldades, angústia, mas a paz, a verdadeira paz, a alegria, só encontramos em Cristo. Isso tudo fica para depois, porque a alegria, ela é renovada a todo tempo. E ela é constante. E essa alegria, só um pode dar, não é o mundo. Só um. Só através de Jesus Cristo encontramos essa alegria. E ela é gratuita. Ela não é baseada em circunstância, ela não é baseada em algo bom que você fez para receber essa alegria. Não. A alegria, ela não é baseada em circunstâncias. Como assim circunstâncias? A soma, né, de nossos problemas não significa que isso vai nos dar alegria se nós resolvemos todos os problemas. Pode sim, quando a gente resolve um problema, nós encontramos alegria. Mas essa alegria, ela pode ser algo passageiro.
E não é a circunstância que te dá alegria. Paulo, ele sempre falava que encontrou a alegria era Cristo. Ela não é opcional, não é algo que nós escolhemos. Eu quero estar alegre, agora eu quero estar triste. Não, eu quero estar alegre em todo o tempo. Não é opcional. Infelizmente, não é opcional. A alegria, ela é gratuita, plena e verdadeira. A alegria, ela é somente em Cristo Jesus. Ela não é humana. Nenhum homem, nenhum ser humano pode nos dar essa alegria. A nossa alegria não nasce a partir de circunstâncias favoráveis, nem tampouco do coração enganoso do homem, mas de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por nós. Ela não é descartável. A alegria não é algo que se desfaz como um copo plástico. Ela é uma joia preciosa dada por Deus aos homens e que precisa ser preservada e desfrutada diariamente em todos os momentos da nossa vida. Ela não acaba quando chega ao sofrimento, pelo contrário, é em meio aos sofrimentos e sobre a graça de Deus que a nossa alegria é renovada. Unidos a Cristo, somos mais do que vencedores. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas, não é tudo posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por que Paulo disse isso? Porque ele realmente podia tudo em Cristo. Ele podia estar triste, podia estar passando por sofrimento, por angústia, mas ele podia encontrar em Cristo a única paz e alegria. Paulo é um servo de Deus exemplar. Ele realmente é exemplar. Sua vida inspira fidelidade a Deus, cuidado ao próximo e contentamento com a vida, após ordenar aos irmãos que se alegrem no Senhor. Destacar o papel da oração como um antídoto à preocupação. E falar sobre a paz de Deus que guarda o coração e a mente daqueles que entregam confiantemente suas inquietações no Senhor em oração. Tudo o que nós passamos, isso precisa ser conhecido por Deus em oração. É o que Paulo faz. E o que ele fala constantemente nessa carta. Algo que Paulo deixa aqui para nos ajudar e nos ensinar é que Paulo aprendeu o segredo de viver contente. Como é bom ter humildade para aprender. Precisamos entender que o aprendizado é todos os dias, em todo o tempo. E Paulo, ele aprendeu com as dificuldades, ele aprendeu a passar fome, aprendeu a agradecer e se contentar com o que tinha. Paulo aprendeu muito. E isso nos deixa bem claro que o aprender realmente é algo muito bom. Aprender a viver contente em todos os lugares e em qualquer situação. Apesar de ter razões suficientes para reclamar ou ser vítima, Paulo escolheu acreditar na providência, no prazer e na promessa de Deus. Ao invés de se acreditar que era um fracassado, escolheu triunfar sobre as circunstâncias. Contentamento nasce da comunhão com Deus. É isso que Paulo sempre fala em suas cartas. Contentamento e força foi Jesus Cristo que o deu. O poder de Cristo nele que habitava o viver contente em todas as situações. Jesus disse que sem ele nada podemos fazer. Isso é o que Paulo fala muito nessa carta aos Filipenses. Essa é uma carta a qual eu gosto muito, muito mesmo. É uma carta que eu leio muitas e muitas vezes, por ter muitas palavras que venham nos ajudar, nos encorajar. Não que um cristão ele tenha que viver somente de sorrisos, de alegria. Sabemos que o cristão, ele vive sim, ele passa por dificuldade em muitas coisas, mas isso não significa que nós devemos deixar isso em primeiro lugar, porque a nossa alegria realmente é Cristo. É através dele que nós recebemos essa alegria. E aqui eu trouxe também uma outra dinâmica, que o nome dessa dinâmica é vida transformada. E aí, o que nós podemos estar fazendo também?
para que eles entendam. Como assim? Um cristão, aquele que aceita a salvação, que aceita Jesus Cristo, crê que Jesus Cristo é Filho de Deus, ele encontra essa alegria? Como assim? Como encontrar essa alegria? Vamos explicar como que um cristão encontra essa alegria na salvação. E aí, para fazer essa dinâmica e ficar bem claro para eles que a vida do cristão ela é alegre em Cristo, nós vamos precisar de pipoca, milho de pipoca, óleo, e aí vamos precisar das pipocas prontas e aqueles milho que fica no finalzinho, que não estoura, para estar explicando essa dinâmica aqui. O que nós iremos fazer? Se você tiver um espaço que você possa fazer a pipoca e estar explicando para eles, é ótimo. Agora, se você não tiver, faça assim, deixe já pronto e leve pronto para explicar. Vida transformada, vamos explicar isso através do milho de pipoca. Esse milho de pipoca, quando nós colocamos o óleo, colocamos um pouco de óleo no milho na panela, colocamos um pouco de milho de pipoca, tampamos a panela, tampou a panela, vamos imaginar que o milho ali, ele está sentindo aquele calor. O que é o calor? É a transformação. Há muitas pessoas que não querem sentir esse calor. Calor é o quê? É dor. É a casquinha dura do milho, ela saindo. Então, ela traz uma dor. E tem muitas pessoas que não querem essa dor da transformação, deixar algumas coisas para trás. Tem muitas pessoas que não querem se separar dessa casca dura, que diz que assim ser milho e continuar sendo milho é ótimo, não precisa ter mudança e nem transformação. Infelizmente, existem muitas pessoas que não querem sair dessa casca, não querem a salvação. E aí o que acontece com essas pessoas que querem ser milho? Elas vão ser esses milhos aqui, ó, que ficaram, esquentou um pouquinho, mas ele não quis saber da transformação, não quis saber da salvação. Infelizmente, ele vai continuar sendo milho e ele não vai dar alegria a ninguém e nem a si mesmo, porque ele não quer a salvação. Agora, aquele que quer a salvação, ele passa pela dor do fogo ali, pela transformação, ele deixa essa casca e ele aceita essa transformação de um novo cristão. Ele recebe essa salvação e então a alegria em Cristo Jesus. E aí, para explicar, o óleo, né, o óleo é o Espírito Santo. Quando nós deixamos ali o óleo e aquele fogo esquentar a nossa casquinha do milho e essa casquinha soltar, nós deixamos tudo para trás, porque nós deixamos o Espírito Santo e o fogo nos transformar. E nos transformou, nos tornamos numa pipoca tão bonita que traz alegria a muitas pessoas. Essa é a transformação do novo cristão. Essa transformação daquele que aceita a salvação. Aquele que aceita essa salvação e através da salvação a alegria que nós encontramos somente em Cristo Jesus. Então, para finalizar, aí colocamos essa dinâmica e lendo um resumo da carta aos Filipenses, que é algo que eu sempre gosto de fazer, que é algo a mais, né? Que eu gosto de estar trazendo sempre algo a mais, não ficar preso apenas na revista. O resumo da carta aos Filipenses diz assim: Filipos é o nome dado à cidade da Macedônia, uma província romana. Eles podem até perguntar o que é província romana. É o que nós chamamos hoje de estado. Um estado onde existem muitas cidades, municípios. Isso era a província romana na época. E aí explicando, né, para eles deixar bem claro, até a gente traz um pouco até de geografia em sala de aula. O apóstolo Paulo desejava que os cristãos em Filipos continuassem a avançar para alcançar o alvo do prêmio da vida eterna. Os crentes filipenses eram pobres, mas generosos. Mas de uma vez eles enviaram algo para suprir a necessidade de Paulo. Fornecia também encorajamento. Paulo fornecia encorajamento
aos filipenses, expressava amor e dava conselhos. Paulo transmitia também um grande carinho pelos filipenses. Dizia que o vosso amor aumente cada vez mais e mais no conhecimento. Para ajudá-los a evitar o laço do excesso de confiança, Paulo exortava também: persiste em produzir a vossa própria salvação, com temor e tremor. E aí, finalizando, que se encontra em Filipenses 4:8, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8. Amém? Eu quero agradecer a cada um que tem assistido os nossos vídeos. Quero agradecer a você que tem levado essa palavra de Deus a muitas pessoas, que você faz parte desse ministério de evangelizar. Você faz parte, sim, desse projeto que é levar a palavra de Deus a muitas pessoas. Eu agradeço a você que tem aí contribuído também em ajudar que todos venham conhecer a palavra de Deus. E em nome de Jesus, eu agradeço a você, agradeço por ter curtido aí, ter compartilhado, ter dado like, ter se inscrito. Em nome de Jesus, eu agradeço. E em nome de Jesus, peço que você seja cada vez mais abençoado. Amém?